Olá, queridos amigos. É com muita alegria que nos reunimos nesta quinta-feira, 21 de setembro, na Sala Unidos pela Doutrina Espírita, para mais um Evangelho no Lar, aonde nós pedimos a permissão para adentrar em seus lares e que possamos, num só pensamento de amor e bondade, unir a certeza de que tudo que hoje vamos mentalizar, vamos buscar junto ao nosso Pai Maior, junto ao nosso irmão Jesus, junto a esta equipe de trabalhadores da Seara do Pai, possam nos assessorar e que possamos também fazer um lindo trabalho de amor e bondade para este universo infinito. Vamos canalizar neste momento a nossa respiração. Vamos serenar a nossa mente, o nosso coração e vamos focar um pontinho de luz junto ao nosso mentor da sala, Bezerra de Menezes, com a sua equipe médica, aonde nesse momento seremos favorecidos com seus bálsamos, com seus fluidos de cura, de amor, de gratidão e de paz. Que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare neste nosso encontro de coração. Vamos orar, queridos irmãos, vamos dar as mãos. Mestre Jesus, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxilia-nos a compreender as leis divinas, faz-nos entender teu Evangelho de luz, ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, assim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas, nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes e mostrai-nos o caminho da iniciativa para solucionarmos nossas dificuldades. Os caminhos da persistência, para evitarmos o desânimo, o da caridade, para evitarmos o egoísmo e podermos dividir os benefícios que recebemos todos os dias. Auxilia-nos, Senhor, a sermos merecedores do teu amor. E seja sempre, Mestre amado, a nossa fonte de inspiração. Cubra neste momento a cada irmão presente na Sala Unidos pela Doutrina Espírita e a todos aqueles que se encontram lá no Facebook, nos mentalizando, e aqueles que não podem estar conosco neste momento. Que a paz esteja não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje a nossa leitura de harmonização é do livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 165,
bens externos. Então vamos ver o que o nosso irmão Chico Xavier nos relata através de Emmanuel. O que ele nos auxilia, o que ele nos diz, né, no que precisamos ainda entender, compreender, trabalhar, buscar nas palavras que são nos orientadas, né, que são passadas através de irmãos tão esclarecedores, irmãos que nos mostram os caminhos que devemos percorrer, trabalhar, multiplicar. Mas essa multiplicação é de amor, de paciência, de compreensão, de desapego. E como é difícil, né? Nossa, é muito difícil. Vocês estão todos bem? Tomara que a Vanessa consiga nos ouvir. Sil, se ela não conseguir, diz para ela desligar tudo e voltar, não só sair da sala, desligar o pautalk, o computador. Então tá bom, Márcia, eu fico feliz. Não sei se ela está me ouvindo. Vanessa, se tu tá ouvindo, dá um ok aí. Se ela não der ok, Sil, é porque ela não tá... tá ouvindo, que bom, fico feliz. Então vamos ver o que o nosso Chico nos diz? Bens externos. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 15. O que essa passagem bíblica nos refere? O que ela tenta nos dizer através dessa mensagem? Emmanuel nos diz, através de Chico, que a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Porém, exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados, quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo, no entanto, que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos como se conduz perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste da riqueza numérica, de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz é felicidade, dependem do uso que fizemos. Onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades de dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimos. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntastes, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Então, olha que perfeita essa mensagem, né? Do livro Caminho, Verdade e Vida. Olha quanta
orientação nós recebemos, né, Sil? Quantas dicas a gente tem aí nessa mensagem desse livro que Chico nos deixou como um embasamento, como colocar em ação no nosso dia a dia, porque a gente se depara hoje, infelizmente, com muita ganância, muito poder e muita miséria. A gente se depara com a falsidade, a mentira, muitos roubos, né? Muitas enganações, muitas pessoas tirando vantagem em cima daqueles que se esforçaram muito e hoje não tem nada. Mas se a gente for analisar que tudo tem um sentido e nada passa despercebido aos olhos de Deus. Cabe a cada um de nós também saber buscar e trabalhar com a perfeição. Não adianta a gente só ficar revoltado, falar mal, criticar. Mas será que a gente não cooperou para que tudo que hoje está acontecendo conosco, né? Vamos falar de cada um de nós. Nós permitimos? Muitas vezes a gente se preocupa em ter uma conta bancária assim, nossa, sem se preocupar. Dinheiro não faz falta, dinheiro não é problema. Mas aí a gente tem uma doença que não existe remédio para cura. Aí a gente acaba entrando em depressão, a gente não tem mais razão de viver, esquece de outros valores. Nós somos um grande empresário bem-sucedido, né? Temos uma responsabilidade imensa em nossas mãos de conduzir muitas pessoas, muitas famílias, alimentar muitas famílias. E a gente esquece da verdadeira lei de Deus. Não é dar de graça, mas não tirar deles aquilo que é de direito. E aí entra a exploração. Deus nos dá sabedoria e inteligência, muitos vêm com dom de criar remédios para cura. Muitos têm o dom da palavra, o dom de criar novos sistemas dentro da tecnologia, criar aparelhos que vão facilitar a vida de muitas pessoas. E se a gente for analisar tudo que é dado, a maioria das pessoas querem tirar grandes lucros, grandes proveitos. De uma forma ou outra, isso nós vamos ter que, um dia nós vamos ter que responder pelas nossas atitudes. Às vezes a gente diz assim, eu queria tanto poder ajudar mais, mas eu não tenho de onde tirar. Será que a gente realmente não tem? Esse fazer o bem não é só o material, o mais importante é a moral, né? É fazer o bem sem olhar a quem, seja uma palavra, um sorriso, um abraço. No momento que a gente está atravessando agora, né? A campanha do suicídio. Quantas pessoas a gente pode na rua dar um bom dia, que a gente nem conhece, um boa tarde, e de repente está fazendo com que a pessoa volte a sorrir. Se eu não tenho condições de dar, oferecer algo como material, mas se eu posso fazer o melhor, estar aqui na sala Unidos pela Doutrina Espírita, ou gravar uma mensagem de autoajuda e colocar lá no YouTube, como eu vejo,
que graças a Deus tem dado resultado. Se vocês entrarem lá no YouTube, no vídeo Oração para os Espíritos, que tem mais de 600.000 visualizações, e se vocês entrarem na área de texto onde as pessoas vão colocar os seus relatos, e todos eu vou lá, todo dia tem algo, eu vou lá e respondo para cada um. E no outro dia aquela pessoa vai lá e responde de novo e é grato pelaquela palavra que tu foi lá e colocou. Então isso já é um trabalho, é uma caridade que a gente se propõe a levar uma palavra na hora certa, no momento certo. Então aquela mensagem tocou no coração de alguém, fez o bem. Aquela pessoa, muitos chegam ali e dizem assim, eu estava pensando em morrer. Aí eu ouvi essa tua mensagem, essa oração fez eu acordar. Ontem mesmo eu li de um senhor que ele estava passando por uma situação muito difícil de separação, e que depois que ele ouviu aquela prece ali, ele viu que existia um Deus maior e que ele buscou força e que ele ia olhar para frente. Eu fui lá e respondi: nada como um dia, né, após o outro, e que a gente muitas vezes tem que passar por alguns percalços, né, dores, para que a gente acorde e possa olhar à nossa volta. Às vezes a gente esquece de olhar uma planta, a gente esquece de passar um dia, sentar no nosso jardim, né, brincar com os teus cachorros, caminhar na tua rua, naquela praça que tem perto da tua casa. Quantos gostariam de fazer isso e estão encarcerados ou estão num leito de hospital? Quantos desencarnados hoje gostariam o dedinho, a pontinha do dedinho, para estar no nosso lugar, voltar e fazer tudo diferente? Então esse nosso item do livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 13, itens 5 e 6, que é o óbolo da viúva. Eu botei lá em cima errado os itens, é 5 e 6, ali está 4 e 5. Ele nos diz aqui no nosso Evangelho, Jesus, né, ele sentou-se em frente ao gasofíldice para observar de que modo o povo colocava ali o seu dinheiro. Depois de algum tempo, percebeu que as pessoas ricas depositavam grandes quantidades. Veio então uma pobre viúva que depositou apenas 2 pequenas moedas. Vendo isso, Jesus chamou os seus discípulos e lhe disse: em verdade eu digo a vocês que esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que antes depositaram suas dádivas no gasofilácio, enquanto todos os outros deram do que sobrava de sua abundância. A viúva deu o que lhe fazia falta, deu mesmo tudo que tinha para seu sustento. E aí, é aquilo que eu disse, né, há poucos minutos. A gente muitas vezes quer mostrar, quer aparecer para as pessoas que eu posso, eu tenho capacidade, eu posso ir lá dar quantas cestas básicas eu quero. Mas se não vem do coração, se não vem da alma, se não vem, né, de amor, ou com amorosidade mesmo, sem total desprendimento, não vai surtir efeito nisso, não vai contar bônus, não vai contar ponto nenhum, não vai ganhar nada. A mesma coisa, eu todos os dias dizia assim, eu faço oração todo dia para minha filha, eu amo ela desesperadamente, faço só para ela. Mas e os outros? Aqueles que precisam da minha oração são mais quem? Os desafetos? Não que ela não mereça a minha oração, merece sim, mas não só para com aqueles que eu amo, né? E a gente só se preocupa com aqueles que a gente tem afinidade.
E os que não temos afinidade, a gente deixa de cantinho. E ali Jesus está nos observando as nossas verdadeiras atitudes, as nossas verdadeiras conquistas, a nossa transformação moral está ali. Quer dizer, a viúva foi lá e deu as últimas moedas, porque ela sabia que não ia fazer falta para ela. De alguma forma ela ia ser beneficiada, que Deus jamais iria deixar faltar nada para ela. É quando a gente tem com certeza convicta que não tem nada, mas esse nada é por pouco tempo, né? Obrigada, Márcio, pela tua colocação aí. O Márcio colocou na área de texto que gasofilácio é um jarro para receber os óbulos. E que o óbulo seria o perdão. Então, muitas pessoas, né, lamentam não poder fazer todo o bem que gostaria por não possuir os recursos suficientes. Mas será que eu preciso ter dinheiro na conta bancária? Ou será que é mais fácil eu chegar em casa, me jogar no sofá e dizer, ai, tô tão cansada hoje, eu sei que eu tinha um compromisso assim, mas não vou ir. Às vezes a gente não precisa ter dinheiro se alguém bate no teu portão, dá um troquinho, quem sabe dá um pacote de arroz, um pacote de massa, uma lata de azeite, uma caixa de leite. Esses dias eu e a minha colega saímos do nosso lar e aí a gente foi tomar um cafezinho antes de ir para suas casas e ela queria conversar e veio um senhor, um rapaz de bicicleta, a gente viu que ele era bem assim, não sei, tinha uma coisa diferente nele, sabe? A gente sente quando a pessoa realmente precisa de algo, a gente sente, né? A gente é intuída, tocada no coração. E ele estava na frente de uma igreja, e pedindo lá ajuda, uma cesta básica, alguma coisa assim. E aí ela estacionou o carro bem na frente. E aí ele viu que ninguém deu bola para ele. Aí ele veio e disse assim, ô senhora, eu tô desesperado. Faz muito tempo que eu não consigo emprego, eu tenho filhos, eu não tenho nada para comer em casa. Eu tenho que conseguir alguma coisa hoje, de qualquer jeito. Eu não quero roubar, ele dizia. Eu não quero roubar, eu preciso conseguir um alimento para me voltar para casa. Eu pedi aqui na igreja, mas até um serviço, se eles tiverem alguma coisa para me varrer, qualquer coisa eu faço. Mas eles disseram que não tinha nada. Aí naquela hora, assim, eu peguei, e eu não sei por que me deu, meu coração disse, dá um dinheirinho para ele, dá. Peguei e dei um valor para ele, e a minha colega também deu, então ali a gente via que ele já podia comprar algumas coisinhas, né? E eu vi a felicidade nele, assim, agradecendo. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Eu não sabia, assim, o que eu fazia. Ele estava desesperado. A gente via que essas pessoas, às vezes cometem loucuras, né? Ou roubam ou se suicidam, porque não conseguem achar uma solução. Então, não está escrito na testa de ninguém que são pessoas corretas, que são pessoas que não estão mentindo, que são pessoas que realmente precisam. Não tem como, não está escrito, elas não vêm ali, né, com carimbo na testa, eu não sou ladrão, eu não quero dinheiro para comprar droga, não. E mesmo que se for comprar, é um problema deles, não nosso. Porque na hora que nós tivermos que relembrar isso, nosso amor foi tão grande para com aquela pessoa que a gente não se preocupou o que ela ia fazer com aquele dinheiro. Então, a mesma coisa, a nossa viúva aqui, né, foi lá e deu o que ela não tinha e não estava se preocupando como que ela ia sobreviver. E Jesus mostrou para os seus discípulos que o dela tinha muito mais valor do que aqueles infortunados. Por quê? Eles estavam só, tipo assim, ajudar esses pobres coitados aí, senão vão morrer tudo de fome. Então são esses cuidados que nós temos que ter, meus amados. É o que o nosso evangelho hoje nos proporciona, né? Hoje no nosso lar, onde nos reunimos,
para poder esses bons amigos vir ao nosso encontro, trabalhar um pouquinho em nosso benefício, né? Acender essa luz do nosso evangelho dentro da nossa casa. Nos dá força, porque às vezes nós temos um problema tão grande dentro da nossa casa e a gente precisa de força para continuar vencendo esse obstáculo. Às vezes a gente é sozinha, na nossa opinião, doutrinária, e muitos contra nós. Então a gente precisa que essa luz dentro da nossa casa recolhe todas essas energias negativas e nós temos que aquietar o nosso coração, a nossa mente e confiar. Aí o Márcio nos diz que o que enfatiza o ato não é o fato da senhora ser viúva, era o fato de ser pobre. Exato, né? Então ela não tinha nada, né? E foi lá e doou o pouco que ela tinha. E aí ele continua, portanto, não espere seu marido morrer para praticar a caridade, né? E a Sil diz, deu o que poderia fazer, né? Falta a ela. Pois é, e ela não se preocupou, né, Sil? Lembra que uma vez nós fizemos um testezinho na nossa sala, muitos anos atrás, da água, lembra? Não sei se tu estava junto, eu me lembro que acho que tu, a Dulce, o Carlos, eu me lembro de vocês, que eu perguntei aqui, se vocês abrissem a geladeira de vocês e tivesse só uma garrafinha d'água, e alguém batesse na porta de vocês, né, e pedisse água, o que vocês fariam? Então, aqueles que já sabem a resposta, não respondam. Então, vamos ver o que o resto do pessoal vai responder. Tá bem, meus amados? Vocês dariam uma garrafinha de água, meia garrafinha, ou não dariam nenhuma garrafinha? Nada. O que vocês fariam? Podem colocar aí na área de texto uma garrafinha, meia garrafinha, nenhuma garrafinha. O Márcio, uma garrafinha. E o resto? O Marcos. O que tu daria, Marcos? Uma garrafinha, meia ou nenhuma? O Ligeirinho. O que tu daria, Ligeirinho? Meia. Ó, Ângela, meia. E tu, Ligeirinho? E tu, Vanessa? O Marcos, uma garrafinha. E tu, Vanessa? Ligeirinho até riu, né, Ligeirinho? E tu, Vanessa, daria uma, meia ou nada? E o Gomes? Se alguém batesse na tua porta, Gomes, pedindo uma garrafa de água, tu daria toda a tua garrafinha? Tinha só aquela garrafa dentro da geladeira. Tu dava. Olha, ele caiu. A Vanessa diz, bom, eu perguntaria o quanto d'água ele queria. Não, não tem pergunta. Ou é uma, ou meia, ou nada. Não, ele não vai perguntar, tu não pode perguntar. Ou tu dá uma garrafa inteira, ou meia garrafa, ou nada. Pois é, tu quer te safar, né? Dessa resposta, né, Vanessa? Se ele chegasse e dissesse, eu quero toda a tua garrafa, tu daria ela toda? Pois é, ela tá pensando ainda. Então vamos daria toda? Daria o quê? Toda, metade ou nada? Vocês viram que ela só tá me enrolando? Não, mas tu não tinha mais água. Só tinha aquela, não tinha mais água na torneira, faltou água. Vai ficar um mês sem água. O que tu faria? Isso, dizer a verdade. Daria toda, meia ou nada? Muito bem, vamos dividir. Então vamos à resposta. E essa é uma dinâmica bem legal, assim, que tem tudo a ver com a nossa personalidade ainda, né? Com o nosso total desprendimento, ainda como nós reagimos perante a necessidade dos outros. Então, quando nós nos propusemos a não dar nada, é porque a gente ainda tem total apego e egoísmo. A gente não consegue ainda imaginar sem aquilo.
e que não existiria mais ninguém para nos auxiliar naquele momento que eu fui lá e me dei. A metade, já estou no meio caminho, né? Do bem, já consigo não ser egoísta, já consigo pensar no meu semelhante, né? Então eu penso, não, meio a meio, eu também não posso ficar sem e nem ele, então eu já consigo dividir. Aquele que vai dar tudo é que nem a nossa viúva, foi lá e deu tudo. Por quê? Toda a moeda. Porque ela confiava que jamais ela ia ficar desamparada. Assim, somos nós aqueles que disseram que dariam toda a garrafinha, porque sabe que de uma forma ou outra nós iríamos conseguir água para nós. Nós íamos atrás, íamos percorrer, ir na casa de alguém, nós íamos fazer alguma coisa, nós íamos ter atitude. Hoje a gente está vivendo como um problema imenso, né? Em todos os países, muitas crises, percas, fome, sede. E se nós formos estudar bem a fundo por que está acontecendo tudo isso, quem já leu O Caminho da Luz? Quem já leu esse livro? Então, se vocês leram esse livro, ali tá as respostas para tudo que está acontecendo hoje no planeta Terra. Não é verdade? Eu estou dando uma estudada nele de novo. Se não faz tempo que ler, começa a ler de novo. Então, tudo que está acontecendo, ação e reação, né? Então, a gente tem que pensar nessa garrafinha. Será que eu tenho capacidade de não dar meia ou toda? Mesmo que aquela pessoa não mereça, esqueça o não mereça e faz a tua parte. Né? Uma vez eu vi um ladrão fugindo da cadeia, né? Eu morava perto de uma cadeia em Porto Alegre e eu vi que o ladrão fugiu e foi atravessar a rua e um carro atropelou ele. Eu fui lá, ajudei ele. Chamei um outro carro lá, pedi para ele levar ele para o pronto-socorro e depois ele me cobrasse a corrida, a gasolina, sei lá. Naquela hora eu não estava me preocupando, sei lá o que deu na minha cabeça ali. Eu não vi aquela pessoa tão desesperada, todo quebrado, perna quebrada, braço quebrado. Então é fazer o bem sem olhar a quem. Não julgar. Ou porque ela é um bandido, ou porque ela fez isso ou fez aquilo. É fazer o bem sempre. Bom, eu agora, antes de nós passarmos para... Vamos passar para as vibrações? Quem é que vai fazer hoje as vibrações para nós? Ou vocês gostariam que eu fizesse? Nada, não vão dizer, gostaria que tu fizesse porque a Rô. Não. Se alguém quer fazer as vibrações, pode levantar a mãozinha aí. Não sei se a Vanessa já está em casa, se ela pode, ou se ela só está na escuta. A Sil, a Dulce, o Márcio, o Carlos. Então tá bom. Quer testar o mic, Vanessa? Rapidinho, se caso der, tu faz. Marcos, obrigada pela presença, viu? Espero a tua volta segunda-feira aqui na sala para os estudos, tá? Levanta a mãozinha então, Vanessa. Vamos ver se tu consegue. Então tá bom. Então vamos fazer então. Vamos nos preparar. Deixa eu aqui botar a musiquinha. Então vamos sentar, suavizar o nosso corpo, a nossa mente. Vamos relaxando, fechando os nossos olhos. Vamos colocar as nossas mãos sobre as nossas pernas. Respirando.
mais uma vez. Vamos mentalizar esta equipe médica que já está aqui trabalhando para nós, em nossa casa, em nossos corpos. Nosso médico Bezerra de Menezes, com a sua equipe de enfermeiros, socorristas, mensageiros. Respirando. Vamos higienizar a nossa mente, se desligando de tudo lá fora. Coloca teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, com nossos pensamentos e sentimentos harmonizados. Vamos nos elevando até o Pai, pedindo proteção e amparo ao nosso propósito de servir. A Jesus pedimos que nos ajude sempre a auxiliarmos e sermos auxiliados e compreendermos mais e sermos compreendidos, amarmos mais e sermos amados. E assim, vamos primeiramente rogando pela paz mundial, pela harmonia entre os povos, pelo nosso Brasil e nossos governantes, por todas as religiões. Rogamos por todos os espíritos com tarefas evangélicas, divulgadores do Evangelho de Jesus. Rogamos especialmente por nossa casa espírita, nosso porto seguro que acolhe e reconforta todos indistintamente. Rogamos por todos os seus trabalhadores, voluntários e por todos os assistidos. Vamos vibrar-nos por aqueles que se encontram enfermos da alma ou do corpo físico, para que recebam o bálsamo para suas dores. Vibramos com o carinho e amor por todos os que estão em sofrimento, sejam eles encarnados e desencarnados. Rogamos pelos desempregados, pelos que estão em solidão, pelos que sofrem de depressão, pelos idosos, por aqueles que vivem pelas ruas, para que sejam amparados em suas necessidades. Vibramos respeitosamente por nossos irmãos suicidas, para que sejam acolhidos e esclarecidos. Vibramos pelas crianças e por todos os jovens, para que sejam sempre conduzidos pelo caminho do bem. Senhor, que tua proteção divina se estenda sobre todos os lares, do nosso também, para que neles reine sempre o amor e o respeito. Que nossos amigos, e principalmente aqueles que não cultivamos afeição, sejam abençoados. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Que o amor fraterno se estabeleça definitivamente em nossos corações. E assim, Mestre Jesus, agradecemos por todas as bênçãos, ensinamentos de hoje. Que possamos, Mestre, entendermos a bênção da reencarnação e amarmos sempre mais aqueles que caminham conosco, sejam eles nossos familiares consanguíneos ou aqueles que estejam unidos a nós através dos laços do coração. Senhor,
Que os benfeitores espirituais possam fluidificar nossas águas, depositando nelas as energias necessárias para o nosso equilíbrio físico, espiritual e mental, e que as vibrações amorosas que nos envolvem agora se estendam a todos os nossos queridos e permaneçam conosco. A todos esses nomes que são colocados na área de texto e aqueles que pensamos. Nos cubra, Pai, hoje e sempre com teu manto de amor. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Respirando